O meu nome é Renato, estou aqui hoje apoiando o nosso evento de feira de carreira. Já já vou apresentar nossos convidados, convidadas. Vou dar alguns recadinhos aqui e já já eu repito, né? A gente hoje está com o Niro, que é nosso tradutor intérprete, né, de Libras. Então, quem precisar, é só procurar o Niro e fixá-lo na tela. Tá? A gente está também com o Fabrício, dando um apoio com a gente hoje com a legenda, né? O João dando um apoio no nossa parte técnica também. Eu vou fazer aqui uma breve descrição minha, né? Meu nome eu já falei, eu sou Renato. Então, eu sou um homem de meia idade, de pele morena ou parda, como prefiram, né? Estou usando um fone de ouvido aqui na minha orelha esquerda. Sou careca, cabelo bastante raspado, estou com a barba por fazer e estou também usando aqui uma camisa polo, né? O ambiente que eu estou é uma sala aqui. A sala, hoje eu estou fazendo esse evento de casa. Então, esse nosso evento Feira de Carreira, né, é um evento muito bacana, porque a gente traz aqui as empresas convidadas para falar um pouquinho sobre processo de contratação, de inclusão. A gente vai conhecer um pouco melhor, né, o trabalho da Total Energies. Então, já já vou apresentar nossas colegas, né? E também gostaria de reforçar que a gente, num primeiro momento, a gente tem a apresentação, né? Então a gente tem muita informação bacana que vai ser compartilhada aqui, né, pelas meninas. E também, num segundo momento, a gente vai abrir para vocês mandarem as perguntas, né? Então, as meninas vão respondendo também, preferencialmente, a gente sugere para que essas perguntas sejam feitas pelo chat, né? As meninas também vão conduzindo, selecionando ali as perguntas mais relevantes, né, que vão atender a maioria das pessoas. E também, né, no final disso, no final do nosso encontro, caso você não tenha conseguido uma resposta ou tenha assim alguma dúvida bastante específica, nós temos aqui todos os contatos, né? Então estamos compartilhando também com a Total Energies todos os contatos e as perguntas, né? Então vocês vão receber também isso depois, né? Então fiquem muito à vontade, obrigado pelo tempo aqui com a gente, né? E para quem está ainda chegando agora, vou só repetir o Niro, que é o nosso tradutor e intérprete. Então, quem precisar pode procurar o Niro e fixá-lo na tela, né? Intérprete de Libras. E a gente também está com o Fabrício colaborando aqui na nossa legenda, né? E eu acho, então, que a gente está super no horário. Vou chamar os nossos convidados aqui hoje. Acho que eu vou começar pela Denise. Denise, muito bem-vinda, muito obrigado pelo tempo, viu? Obrigado pela hora aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser bastante produtivo, né? Vai ser muito legal. E queria saber, o áudio tá bom para você? O vídeo? Tá me ouvindo bem? Como é que você tá? Sim, aqui está tudo tranquilo. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Aqui está funcionando tudo perfeitamente, tá? Internet, áudio, vídeo, tá tudo tranquilo. Maravilha. Bom, então, eu sei que a gente tem mais colegas, né, que já já vão falar um pouquinho com a gente também, Vinícius, Maíra, tudo, mas Uhum. até por costume, assim, acho que é muito legal, eu sempre gosto, né, de começar, sugiro, né, para você também, se tudo bem, gostaria que você falasse aí um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho da sua Sim. carreira até chegar na Total Energies, né, quando você chegou, qual era o momento aí, e qual é o trabalho que vem sendo desenvolvido, né, por você, com vocês, né? Então, fiquem muito à Uhum. vontade, se fica muito à vontade. E para os nossos colegas que estão assistindo, eu vou pedir sempre, gente, que possível, né, para fechar os microfones de vocês, tá bom? Para a gente ter o mínimo de ruído possível, por favor. Mas fica à vontade, Denise, para começar a contar um pouquinho para a gente de você, do seu trabalho aí na Total. Bom, beleza. Então, muito prazer. Eu sou a Denise, eu sou uma mulher de pele morena ou pele parda, tá? Tenho cabelos curtos aqui até a altura do ombro, cabelos castanhos,
uso óculos e estou vestindo uma camisa branca que tem umas estampas de flores, tá? Eu cheguei aqui no time da Total Energies há pouco tempo, né? Há pouco mais de 7 meses, mais ou menos. Vim para um modelo novo de estrutura de departamento, tá? Tanto eu quanto meu colega Vinícius, que vai falar um pouquinho mais tarde com vocês também. A gente chegou para um momento aí onde a nossa atuação, ela foi pensada de uma forma nova para atender as demandas aqui de recrutamento e seleção, as demandas de atendimento aos nossos colaboradores, né? Então, a gente tem feito muito esse papel de ouvir, de acolher, de tratar cada demanda, e aí são demandas diversas, né? Desde treinamento, desde uma, sei lá, uma atuação para uma situação de conflito. Então, a gente tem uma atuação bem ampla, assim, 360 graus, tá? Mas o core business da nossa atuação hoje é o recrutamento e seleção, e é por isso que a gente está aqui, né? Para atrair os melhores talentos aqui para o nosso negócio no Brasil. A minha carreira, ela foi desenvolvida praticamente ali na indústria de nutrição animal, então por mais de 14 anos eu atuei numa indústria de nutrição animal, também com atuação no recursos humanos, né, com recrutamento e seleção, cargos e salários, onboard, então uma experiência bem generalista em RH, e aqui na Total Energies não é muito diferente disso, tá? Lembrando que o foco é o recrutamento e seleção, então a gente está sempre ali com um olhar atento, né, com os ouvidos atentos, para encontrar os melhores talentos aqui para nossa empresa, já que a gente está num momento bem legal, tanto de transformação, né, quanto em relação a ter algumas metas ambiciosas aqui para o Brasil. Então, a gente está de olho aí em todo mundo para encontrar essas pessoas para virem trabalhar com a gente. Muito legal. E me diz uma coisa, Denise, nada assim detalhado, obviamente, né? Mas Uhum, você poderia compartilhar com a gente assim um pouquinho das regiões em que vocês mais atuam, sim. aproximadamente quantos colaboradores, colaboradoras vocês têm no país, né? Ou no Uhum. mundo, né? Você falou muito da realidade brasileira. Então, assim, qual é mais ou menos, né, o tamanho, o cenário da Total Energy fora do Brasil e dentro do Brasil também, né? Principalmente aqui dentro. Uhum. Nada muito detalhado, viu? Só de Tá. maneira superficial, porque já vi que a empresa é grande, né? Então, Uhum. Sim. mas fica à vontade. Então, no Brasil, nós somos em mais ou menos ali 102, 105 mil colaboradores, tá? Hoje a gente tem uma atuação em 130 países. A gente fala bastante sobre as 160 nacionalidades que a gente tem aqui na Total Energies, né? Esse é um valor para a gente, é diversidade, né? É inclusão, é diversidade aqui para nós. Então, a gente sempre gosta de comentar, gosta de falar, porque tem espaço para todo mundo, cabe todo mundo aqui. No Brasil, nós somos em 3.300 pessoas, mais ou menos, tá? Atuando em 6 negócios diferentes. Então, a gente está lá desde a exploração do petróleo até a distribuição do combustível e do lubrificante. Então, uma atuação bem ampla também. Hoje, especificamente, né, a gente está buscando talentos aqui para a Total Energies Distribuidora, onde a nossa principal frente de atuação é a distribuição, né, a comercialização de combustíveis e de lubrificantes. Então, a gente atua com a produção, a distribuição, a comercialização de lubrificantes. Temos uma fábrica no interior de São Paulo, ali em Pindamonhangaba. A nossa atuação para lubrificantes, ela é uma atuação nacional, então a gente atua nos 26 estados e mais Distrito Federal aqui no Brasil, né? Em combustíveis, a nossa atuação ela é um pouco mais tímida, é um negócio mais recente para a gente, né, mais novo aqui. Então, a gente tem começado aí a atuar no universo de combustíveis, mas temos vagas aí para tanto para lubrificantes quanto para combustíveis. A gente tem algumas iniciativas também para energias renováveis, que é bem legal, né? Então, a gente está buscando a gente tem buscado desenvolver alguns projetos pequenos ali para renováveis, então também tem vaga, surge vaga para esse nicho aí do mercado, né? Temos a nossa loja de conveniência também aqui em São Paulo, temos a expectativa de abertura de 5 novas lojas ainda para esse primeiro semestre, então vai rolar mais oportunidade, mais vaga ainda. Legal, muito bom. Bom, e como eu já percebi aí, né, tem bastante oportunidade, né, para as pessoas. E aí eu não sei se
diretamente de você, não sei se você mesma quer dizer, quer falar um pouquinho mais sobre Uhum. essas vagas especificamente, ou o Vinícius ou a Maíra, né? Mas queria que você contasse um pouquinho melhor, né? Vocês compartilhassem um pouquinho melhor para a gente sobre os Uhum. perfis da vaga, ou por acaso se tem uma região que tem uma maior necessidade que outra região, né? Então, como que estão essas questões das vagas, assim, né? Quais são os perfis que vocês mais estão buscando? Olha, eu vou falar aqui basicamente sobre um perfil hands-on, aquelas pessoas que botam a mão na massa ali para construir, né? Aquela pessoa que tem um perfil mais proativo, sabe? A gente, como eu disse, a gente está nessa fase de transformação, então tem bastante coisa aqui para construir, para arrumar, para ajeitar, né? Na empresa como um todo. Então, essas pessoas que são mais ativas no sentido, né, de vou botar a mão na massa, vou construir, vou trazer uma ideia, uma inovação, quero fazer parte desse movimento, essas pessoas são super bem-vindas, né? E basicamente elas são a base aí de todas as oportunidades que a gente tem. Mas o Vinícius, meu par aqui, vai falar um pouquinho mais sobre as regiões onde a gente está buscando especificamente nesse momento, qual é o perfil ali das vagas comerciais, basicamente, e de outras administrativas que a gente tem, tá? Então, vou passar a palavra para o Vinícius. Oi, pessoal, tudo bem? Todos me escutam? Sim, Vinícius, seu áudio tá bom. Bem-vindo, obrigado, viu, pela participação. Fica super à vontade, o tempo aí, o espaço é todo seu. Obrigado, Renato. Bom, pessoal, boa tarde. Sou o Vinícius, faço parte aqui do time de recursos humanos da Total Energies. Fazendo um pouquinho da minha autodescrição, sou um rapaz branco, de cabelos loiros, estou usando óculos, uma camisa branca, estou com um fundo aqui de vidro com uma porta aqui à minha direita, aqui numa salinha de reunião da Total Energies. Até já também aproveitando um gancho, né, que a Denise trouxe, e também respondendo aqui já umas perguntas no chat, eu vi que tem muita gente de BH, do Paraná, de Belém. Hoje a gente tem uma atuação nacional, né, no nosso time de vendas, tá? Então, principalmente ali no segmento de lubrificantes, tá, em específico, e aí tanto para montadoras quanto para indústrias. Então, hoje, falando de regiões, Paraná, nós temos duas vagas. Uma vaga, ela é de Paraná barra região sul, tá, pessoal? Então, não necessariamente precisa residir no Paraná. Mas a gente tem uma vaga de vendedor, consultor de vendas indireta, né? Então, esse perfil, ele é uma pessoa que vai precisar influenciar ali uma outra pessoa a vender os produtos da Total Energies, a fazer o melhor negócio por nós. Então, a gente destaca aí que para essa posição de vendas indiretas, precisa ter um perfil mais hands-on, tá? E também influenciador. E já para o perfil de vendas diretas, é uma pessoa que vai estar ali mais próximo do cliente, né? Então, é a pessoa que vai fazer toda a negociação, que vai poder tomar as decisões, né? Então, tem esse perfil também aí para o pessoal da região sul, né? Quando a gente fala ali em regiões do Rio de Janeiro, a gente tem uma posição hoje para atuar junto com nossos distribuidores, tá? Os nossos também, essa é bem parecida com o perfil ali de vendas indiretas, né? Então também precisa ter um poder de influência grande, né? E acompanhar ali, né? Ter o distribuidor como parceiro, porque o distribuidor ele vai estar representando a Total Energies ali para os consumidores finais, tá? Uma outra vaga de distribuidor para atuar junto com os distribuidores é uma posição que nós temos em Belém, e aí, novamente, assim como no Sul, é Belém barra região norte, tá? Então, vai atuar aí também junto com os distribuidores da região norte, tá bom?
Aí, quando a gente fala aqui em São Paulo, aqui a gente fica nosso escritório matriz, né? E a nossa fábrica em Pinda. Hoje, aqui no nosso escritório, nós temos uma vaga para atuar no nosso time de transporte barra logística, tá? Então, é uma pessoa que vai atuar aí com roteirização, vai fazer contato com as transportadoras, negociar, ver como a gente pode distribuir melhor os nossos produtos e por onde podemos distribuir melhor nossos produtos, né? Essa é uma das vagas que nós temos aqui. Temos também vagas no nosso time de marketing, para atuar ali tanto com CRM, quanto trade marketing, e aí vai dar um apoio ao nosso time comercial, né? Então, ajudando nos pontos de venda, estratégia do produto, como a gente pode atingir os consumidores que a gente tem, né, como foco, como objetivo. Então, a área de marketing também nós estamos com algumas posições abertas, são bem interessantes, tá? Deixa eu ver aqui se temos mais algumas. Temos tanta vaga aqui que a gente às vezes até perde e esquece algumas. Ah, isso é bom. E Vinícius, sem querer cortar a sua fala, eu queria fazer uma pergunta para você, assim, de maneira muito panorâmica, você pode responder, tá? Não precisa detalhar, não, porque você falou de várias vagas, né? Eu sei que quando a gente está falando de hands-on, né, a gente está dizendo muito, assim, uma vaga que é bastante ativa, que muitas vezes é em campo, né? Aquele literalmente mãos à obra, mão na massa, né? A gente ali todo dia, né? Mas de tantas vagas que você comentou também, né, existe ou existem algumas vagas que vocês estão também pensando numa modalidade híbrida ou numa modalidade à distância, ou não? Todas as vagas que você citou são vagas que as pessoas estarão dentro da Total ou em campo? Sim, hoje o nosso modelo de contratação, inclusive para o time comercial, ele é híbrido. Então, um exemplo, aqui no escritório, de 2 a 3 vezes por semana, elas são presenciais, tá? E aí, quando a gente vai para o time comercial ali no campo, o, o colaborador ele tem total autonomia para gerir a agenda dele. Então, assim, ele pode falar, hoje eu quero fazer um dia inteiro de visitas, e amanhã eu quero fazer home office, tudo bem? E aí ele que organiza essa agenda junto com os parceiros e os distribuidores, tá? Até a gente fala muito de um perfil hands-on até aqui, que é um perfil bem colaborativo e proativo. Acho que até a dela, ela trouxe isso na fala dela e é bem interessante. Porque a gente quer ver e quer fazer o negócio acontecer. Então, a gente busca pessoas com esse espírito. Até um dos nossos valores, ele é o espírito pioneiro, né? A gente está quase 100 anos no mercado global, então a gente sempre está se reinventando. Inclusive, a energia hoje, ela está se reinventando. E a gente quer fazer parte dessa transição energética para auxiliar a sociedade, o mundo na redução de carbono. Então, a gente busca pessoas que hands-on, proativas para fazer isso acontecer aqui junto com a gente, né? Sim. E tem uma questão também, né? Porque se me perdoa fazer mais uma pergunta, mas é quando os nossos convidados aqui têm bastante conteúdo, a gente pergunta mesmo, né? Sim. Já que se apertar sai, a gente pergunta, né? Então, é muito legal. Eu gosto muito quando tem empresas aí com bastante possibilidades como vocês. Gostei muito quando você disse agora, né, sobre o trabalho permitir uma certa flexibilidade no que diz respeito a como eu vou atuar essa semana. Então, quer dizer que vocês valorizam muito essa questão da entrega, né, dos resultados, mas também deixam uma certa independência, autonomia, né, flexibilidade por conta do colaborador, da colaboradora, para entender como que ele pode atingir isso também, e isso é bastante positivo, né, isso é legal.
isso me chamou a atenção, né? E uma outra coisa que eu gostaria de comentar também com você é assim, desses perfis que você compartilhou com a gente, das vagas que você comentou, nas regiões e tudo mais, né? Quais dessas vagas vocês entendem que são mais vagas assim de uma porta de entrada, ou alguém que de repente que está buscando a primeira oportunidade de trabalho, alguém que eventualmente, sei lá, esteja como jovem aprendiz ou estagiário, ou independente disso, eu estou buscando minha primeira oportunidade, quais vagas de repente eu posso tentar, né, na Total Energia. Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente, ou até eventualmente, eu também quero me candidatar, mas eu não quero me candidatar agora. De repente, será que tem um banco de talentos também que eu possa entrar em contato e vocês possam guardar o meu currículo, porque eu estou num processo de formação, sei lá, de repente, no meio do ano eu vou concluir a minha graduação, no ano que vem eu vou concluir a minha pós-graduação e eu quero tentar uma oportunidade com vocês, né? Queria que você discorresse um pouquinho sobre isso, tá? Se você quiser. Tá. Nós temos hoje um banco de talentos, né? Hoje todo o processo que a gente abre ou começa a trabalhar, a gente também olha esses currículos do banco de talentos. Até a Maíra, um pouquinho mais para frente, pode compartilhar com vocês também, você comentou essas vagas mais para informação, né? Nós desenvolvemos aqui um programa para desenvolver as pessoas, então, desde em treinamentos de Excel, até mesmo de idiomas, tá? E aí isso a Maila pode falar um pouquinho mais para frente ali. E a Denise, ela até aqui na frente levantou a mão, que ela tem uma posição que vai bem de encontro com isso que você trouxe, tá, Renato? Eu vou passar a bola aqui para Então, ela. vocês fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Assim que é legal, vamos lá. Isso aí. Então, a gente tem, né, 2 vagas que elas são vagas mais porta de entrada. Se eu não estou enganada, eu vi alguém aqui escrevendo no chat que é da região de Minas Gerais. Então, a gente está com vaga lá em Betim, na Grande BH, né? A gente tem vaga também em Senador Canedo, no Goiás. Então, essas vagas são para o nosso time de vendas internas, tá? Então, são pessoas que vão fazer a prospecção de novos clientes, que vão atender a carteira atual de clientes que a gente tem, vão dar esse suporte aí para o time comercial de rua, né? O assessor comercial que está na rua. A gente está buscando também um assessor comercial, tá? Essa vaga é afirmativa para pessoas com deficiência, lá para a região de Betim também. Então, são vagas que a gente considera aí mais porta de entrada, né? A pessoa ela precisa, obviamente, ter aquele perfil comercial, né? Aquele interesse por vendas, aquela resiliência para lidar ali com objeções, aquela garra também para fazer a carteira de clientes aumentar, né? Volume de vendas. Mas são vagas porta de entrada hoje, tá? Remuneração bem interessante para essas posições, remuneração com incremento de vendas, né? Me fugiu a palavra agora, tá, gente? Mas com comissão variável de vendas, isso aí, são vagas bem legais. Então, para quem está iniciando a carreira, para quem gosta da área comercial, para quem tem essas habilidades aí, né, para lidar com cliente, esse jogo de cintura para fazer a venda acontecer, para novos negócios acontecerem. Além, né, das nossas oportunidades também como aprendiz, a gente está sempre abrindo aí as vagas para aprendiz e as vagas para estágio. Então, para vocês terem uma ideia, hoje aqui na Total Energies, nós temos 24, 25, até 30 estagiários. Então, é bastante gente, né? É o início aí da jornada desse novo profissional no mercado. Então, são oportunidades também bem legais para estágio. Os nossos estagiários, eles estão sempre em desenvolvimento, então o nosso líder aqui, dentro dos pilares que a gente tem de desenvolvimento, a gente fala sobre um manager coach, então um gestor que é um desenvolvedor de talentos, ele é treinado para desenvolver talentos, e aí tem espaço para o aprendizado, o espaço para conhecer uma instituição, né, para conhecer o trabalho de uma organização, para circular entre as áreas, para participar de reunião. Então, o estagiário, ele tem
um espaço aí, uma oportunidade bem legal de desenvolvimento, de crescimento, né? E aí, quem sabe, no fim do contrato também, a efetivação, tanto para a sua área de atuação, quanto para uma outra em que tem oportunidade, que tem uma vaga aberta. Isso é uma coisa muito legal, né, Denise? Porque, principalmente para as pessoas que estão em início de carreira, ou, né, pessoas que até já estão no mercado de trabalho, mas eventualmente querem trabalhar algum tipo de empreendedorismo, esse tipo de vaga, né, que você falou, e todas as oportunidades que você trouxe, assim, são oportunidades muito boas, né, ambientes muito favoráveis para as pessoas que querem se desenvolver com o público, aprender, né, a tratar estratégias, como lidar com objeções, né, como construir esse repertório que é tão solicitado hoje em dia, né, essa proatividade, essa maneira rápida de pensar, buscar soluções, né, então eu percebo aí que as vagas que vocês estão compartilhando, oferecendo, né, são vagas que elas são muito férteis para tudo isso, né? Para todos esses caminhos possíveis, né? Para as pessoas que estão também começando no mercado de trabalho, né? Eu percebo isso, né? Isso, a gente tem, né, esse cuidado hoje, falando um pouquinho mais aqui sobre a nossa organização, tá, Renato? Hoje a gente atua dentro de um programa que chama Better Together, tá? Ele é em inglês, né? Muitas das coisas que a gente tem aqui são em inglês, tá? Mas esse programa, basicamente, ele vai falar aí sobre 3 pilares principais para a nossa atuação, né? Um deles diz respeito a desenvolver os talentos que a gente tem aqui. Então, os nossos colaboradores são desenvolvidos, tá? De diferentes formas, seja ali através do PDI, do Plano Individual de Desenvolvimento, através de treinamentos. A gente tem hoje uma plataforma para desenvolvimento dessas pessoas, tá? Com a oferta de cursos, de diversos tipos de cursos e treinamentos. A Maíra é responsável, inclusive, né, a responsável dessa plataforma aqui no Brasil. Um outro pilar que a gente tem aqui é esse do Manager Coach, então é um gerente que vai oferecer feedback, que vai estar lado a lado ali com o colaborador dele, com o time, celebrando as conquistas do time, tá? Isso faz parte aqui da nossa cultura. Então, tem uma conquista significativa, o time vai sair para comemorar, tá? Ou vai comemorar de alguma forma, vai celebrar aquela conquista. E a gente tem também um outro pilar que é construindo um bom lugar para se trabalhar. E aí, daqui a pouquinho, eu passo a bola para a Maíra, porque o nosso programa de diversidade, né, o que a gente vem construindo, tem muito a ver também com essa ideia da construção de um bom lugar para se trabalhar. Então, pelo 2º ano, a gente recebeu o selo, né, GPTW como uma das melhores empresas para se trabalhar. Inclusive, aqui meu fundo de tela tem essa imagem, né, nosso orgulho de ser GPTW. Então, nós somos uma empresa que está caminhando aí para se tornar uma empresa cada vez melhor. Isso não significa que a gente não tenha problema, né? A gente tem bastante, inclusive, mas a ideia é contratar talentos que nos ajudem aí a solucionar esses problemas. Mas tem muito a ver também com essa preocupação, né, da Total Energies em se tornar uma empresa cada vez mais responsável, né? Cada vez mais diversa. Quem sabe ampliando aí as 160 nacionalidades que a gente tem hoje, cuidando dos nossos talentos, buscando um time também cada vez mais diverso, buscando ser mais inclusiva. E aí a gente pensou, né, num programa, ele ainda não está em vigor, mas a gente já consegue dar alguns spoilers aí em relação a ele. E aí eu vou passar a bola para nossa colega Maíra, que vai falar um pouquinho sobre o nosso programa PES. Olá, boa tarde, me escutam? Sim. Tá saindo o som? Obrigada. Sim. Muito Então vamos lá. bem-vinda, viu, Maíra? Obrigada, Renato. Então vamos lá, eu vou fazer minha autodescrição. Meu nome é Maíra, né? Eu sou loira, branca, olhos castanhos. O meu fundo de tela, ele é branco, com o logo da empresa, que ele é colorido, né? Representando os tipos de energia que a empresa trabalha no mundo. E agora falando um pouquinho aqui de mim, né, como profissional, eu já estou na empresa há 14 anos, iniciei na fábrica em Pindamonhangaba como assistente da direção e hoje em dia eu trabalho na área de RH aqui corporativamente, né, aqui em São Paulo.
trabalhando mais voltado para treinamento e desenvolvimento, né? E falando agora, continuando falando de tudo isso que a Denise e o Vinícius, né, falaram muito bem, inclusive, eu só vou complementar aqui com uma coisinha ou outra, mas nós temos hoje, né, na Total Energies no Mundo, um pilar de diversidade e inclusão, né? Quando a Denise fala do programa que ainda vai ser lançado, né, de desenvolvimento voltado para nesse sentido de novos colaboradores, é porque realmente esse pilar também de diversidade e inclusão também está engatinhando, né? A gente está começando a trabalhar ele de uma forma mais profunda agora, né? Com muito orgulho, porque é algo que a gente já estava pensando há muito tempo. E nesse pilar de diversidade e inclusão, nós falamos de pessoas com deficiências, mulheres, né, em posição de liderança, que é algo também que a gente vislumbra na empresa, o público LGBTQIA+, né, e também com etnias, né, então, a princípio, o pilar é esse, mas tudo que se refere à diversidade, nós iremos trabalhar nesse pilar, né. Nós já conseguimos trabalhar, né, com sensibilizações internas e as pessoas já vêm com uma abertura muito especial, né? Nós sentimos isso em todo o trabalho que a gente vem fazendo desde o ano passado, né? Inclusive construindo um comitê de diversidade, né? Eu acredito que até por conta desse programa Better Together que a Denise citou, que a gente trabalha a questão do ambiente, as pessoas são muito receptivas, nós temos um ambiente de trabalho saudável, né, com pessoas muito educadas, graças a Deus, né, todo mundo muito aberto, com vontade de fazer o bem, né, então, de uma forma geral, um ambiente muito saudável, né, a gente tem orgulho até de falar isso, porque é mesmo, não é, né, não são só palavras, né. E falando agora um pouquinho desse programa, né, de desenvolvimento, né, de uma forma geral, nós já estamos trabalhando com o plano de desenvolvimento individual de colaboradores. O que é isso? Todo colaborador, quando entra, já tem um programa pensado para ele, nas necessidades referente à função, né, e também analisando o que falta, né, a pessoa está quase completinha para trabalhar com a gente, o que falta? E a gente complementa, né, até para aumentar aí as oportunidades das pessoas, principalmente de inserção ao mercado, que muitas vezes não é fácil, nós sabemos. E aí que também entra o programa que nós chamamos de energia singular, até em referência a nós que somos uma empresa de energia, e a gente chama esse programa carinhosamente como o PES, né, conforme as siglas. E esse programa é justamente para desenvolver pessoas que estão entrando nesse mercado agora, mesmo que seja como CLT, não só aprendiz, não só estagiário, mas também CLT, mas que estão entrando em cargos de base e que precisam se desenvolver um pouquinho mais para ter outras oportunidades na empresa. Então, o foco desse programa é isso, é desenvolver, né? E a gente vai trabalhar não só questões da própria rotina de trabalho, de outras áreas de trabalho de interesse, mas também ferramentas como Excel, PowerPoint, como fazer uma boa apresentação, né, em inglês, né, como a Denise falou, aqui é uma empresa multinacional e sim, usamos muito inglês, mas sabemos também que muitas pessoas têm algum tipo de dificuldade de aprendizado no inglês, eu mesmo me encaixo nessa questão, né, estou aí na luta há alguns anos para conseguir ser fluente em inglês, mas já estudo há alguns anos, e a gente entende, né, que muitas pessoas se encaixam nisso e por isso também temos um programa de idiomas dentro da empresa para trabalhar especialmente o idioma inglês. E, logicamente, dentro desse programa também as pessoas aprendem mais sobre esse negócio, né, que esse nosso mercado, que aqui a nossa filial é mais voltado para combustíveis e lubrificantes e óleo diesel, mas existem outros tipos de energia, como eu citei, né, que vão ser trabalhadas em outras filiais, ou até mesmo na nossa, né, não sei dizer, mas tudo pode acontecer no futuro, que são as energias limpas, né, e que a Total Energy está vindo aí para atualizar o mercado, né, o seu hall de produtos com energia limpa, né, e já temos até filiais que são focadas nelas. Então,
E além desse programa todo que eu citei para vocês, né, que a gente está construindo, né, repito isso, construindo, né, que não está ainda perfeito, estamos construindo para ele ficar redondo, né, e conseguir atender as necessidades de todos. E a gente tem uma plataforma já ativa há alguns anos, que chama plataforma Lise. Ela é uma plataforma de treinamentos e-learning da companhia. Então, tem treinamentos ali, milhares, eu posso dizer que milhares, eu nem sei precisar quantos mil treinamentos tem, mas são milhares, alguns voltados mais para políticas, para governança, mas tem outros voltados para desenvolvimento, como o próprio inglês, tem outros voltados para desenvolver algum comportamento que a gente queira melhorar, por exemplo, comunicação, tem outros voltados para a inteligência emocional, outros voltados para, enfim, tem inúmeros, né? Treinamentos e também técnicos, né? Então, tem técnicos voltado para os produtos e tem outras voltado mais para conceitos mesmo, né? De recursos humanos, por exemplo, tem vários ali falando sobre feedback, liderança, né? E também sobre a nossa forma de fazer avaliação de desempenho. Então, tem tudo isso tem nesse Lise, nessa nossa plataforma de e-learning interno, que é realmente muito bacana. Eu vi uma pergunta ali no chat, né, enquanto eu estava ouvindo vocês, e perguntaram sobre idade, né? E eu acabei não falando que a idade não entra ali como um item que a gente trabalha, até porque a gente nunca fez discriminação em relação à idade. Então, mesmo que eu não tenha citado ali como uma forma de trabalho específica dentro do pilar de diversidade e inclusão, idade nunca foi um ponto discriminatório para nós. Então, independente da idade, todos são bem-vindos, né? Isso é um orgulho dizer também. Acredito que eu falei o principal. Denise, Vinícius, esqueci alguma coisa? Renato, quer fazer alguma pergunta? Não, e me permita dizer que, assim, muito bom te ouvir, porque a gente que trabalha, né, com inclusão profissional das pessoas com deficiência há tantos e tantos anos, né, a gente vai, assim, enchendo os olhos e os ouvidos e o coração também, né, quando a gente vê um ambiente que é tão bacana, né, porque quando você fala numa plataforma em que eu tenho condições de ali buscar um curso que tenha a ver com o meu perfil, com a minha vaga, com a minha função, né, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu espero, com aquilo que eu estou vendo ali para frente, né? De repente eu tenho a ambição de em 2 anos trabalhar em outro setor, então eu posso me preparar, né, desde já. É uma coisa que a gente fala muito aqui para as empresas e para as pessoas com deficiência também, sobre a importância de se ter um espaço em que o aprendizado seja valorizado, que ele seja de verdade colocado em prática. Porque as empresas, quando elas estão com a gente, né, assim, muitas elas perguntam, né? Puxa, onde eu posso colocar pessoas com deficiência? Como que eu contrato, né? O que faz uma pessoa que não enxerga, que não escuta, que tem mobilidade reduzida, né? Então, assim, não é a deficiência que vai dizer onde esta ou aquela pessoa pode ou não estar, é o currículo dela. Então, as pessoas com deficiência, elas têm, assim, as mesmas ambições, as mesmas metas de vida, os mesmos sonhos e, principalmente, as mesmas necessidades para o mundo do trabalho. E a gente sabe que, com raras exceções, né, com poucas exceções aí, se a gente não estudar e trabalhar bastante, a gente não alcança aquilo que a gente quer, né? Então, assim, estou falando tudo isso, estou me repetindo aqui para ratificar, né, e valorizar toda a importância de tudo isso que você acabou de compartilhar com a gente, de como um ambiente fértil pode, de fato, trazer oportunidades para a gente, né? Até a Regina, quando começou a falar, a Regina Denise, quando começou a falar, e você falou também, né, do Better Together, né? É outro ponto que a gente também fala em relação às pessoas com deficiência para as empresas. Nós temos que estar juntos, porque juntos é melhor.
juntos a gente constrói, né? E as empresas que mais estão apresentando resultados são aquelas empresas que contratam as pessoas com deficiência e colocam essas pessoas de fato para trabalhar com reais oportunidades, porque aí essas pessoas elas vão se tornando mini consultorias que ajudam nesse processo de inclusão de dentro para fora. Então, você imagina várias pessoas com deficiência acessando a plataforma de vocês, elas vão poder, além de usar a plataforma e se formar, né, nos cursos, elas vão também poder falar e dizer vários apontamentos onde possam existir melhorias a serem feitas, né? Então, todo mundo sai ganhando. Então, disse tudo isso só para valorizar, para ratificar a sua fala, viu? Porque foi muito legal, Maíra. Ah, bacana, obrigada. Então, não sei se o Vinícius, Denise querem complementar. A gente tem aí também, né? Eu estou sem acesso ao chat nesse momento, mas caso tenha aí mais alguma pergunta que vocês queiram também compartilhar, fiquem super à vontade, né? A gente está indo já para os nossos minutos finais, né? Então aqui a gente vai ficando mais à vontade, mas o nosso bate-papo aí no sentido de esclarecer mais coisas que as pessoas possam ter dúvida ou que vocês, né, queiram também compartilhar mais, né? Então, não sei, Vinícius, Denise. Renato, Oi. me ouve? Tudo bem? Sim. Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, eu sei que as perguntas elas são direcionadas pelo site, pelo chat, né? Eu gostaria muito de fazer uma complementação na sua lógica de fala aí, que foi muito bem estruturada, e eu observo que é muito bom que a gente tenha esse espaço aqui para falar, né? Assim, eu tenho participado de alguns processos seletivos nos quais eu tenho observado é como se nós, seres humanos, fôssemos exatamente iguais, né? É bom destacar que as deficiências, elas se apresentam de maneira absolutamente individualizada. O fato de uma pessoa ter uma deficiência não necessariamente, né, impacta na originalidade da outra pessoa. Tá? Nós estamos aqui por volta de 60 pessoas, atualmente cada um tem tem a sua deficiência, né? E o que eu tenho observado, até pela fala tanto da Denise quanto do Vinícius, e agora também da Maíra. Oi, desculpe. Maíra. Uhum. Maíra, perdão. O que eu tenho observado é o seguinte, né? Muito legal essa ação, essa atitude, porque isso permite com que inúmeras pessoas que até então não têm a oportunidade de se auto-apresentar e, sobretudo, mostrar as suas habilidades e competências, nesse espaço eu tô vendo que a gente está sendo muito bem representado. Fiquei muito contente, né, dessa oportunidade. Eu sou de São Paulo, capital, só para contextualizar aqui rapidinho, né, a questão do lubrificante. Trabalhei 2 anos em uma empresa chamada Shell Lubrificantes, e eu sou aquele cara de linha de frente, tá? Aquele cara que visita os distribuidores, né? Que visita os clientes. Eu achei muito legal. E era isso, eu não podia deixar o momento, né, de se apresentar, de passar em branco, porque o momento ele é único, né? E eu quero saber onde que eu faço a inscrição. Pode ficar à vontade aí que as meninas vão responder para você. Vamos sim, ó. Shell é uma das nossas concorrentes, né? Quando a gente ouve assim, já chama atenção, né? Obrigada pelos seus comentários, tá? A gente vai anotar aqui no chat qual é o nosso e-mail para recebimento de currículos, tá? Então, a gente tem um e-mail específico para receber os currículos, os perfis. A gente tem também na nossa página de carreiras um link para cadastro, né, do currículo. A gente chama lá de banco de talentos. É um banco de talentos que a gente está sempre visitando, acessando, né? Porque realmente ter talentos diversos aqui no Total Energies é um dos nossos objetivos, assim, como recrutadores, né? Não só como empresa, mas, digamos assim, objetivos mais pessoais, para que a gente possa realmente ter essa diversidade aqui no nosso ambiente, né? E alcançar esses nossos resultados, então, de se tornar um dos maiores fornecedores de energia limpa do mundo, né? De estar
de chegar ao net zero de emissão de carbono, então são objetivos muito legais, né, importantes para a sociedade como um todo, e aí a gente vai alcançar esses resultados quando a gente tiver, né, nosso time completinho aí, né, quando a gente tiver diversidade atuando com a gente e trazendo um pouquinho disso que o Renato falou, né, de enxergar ali onde a gente pode estar errando, onde a gente tem alguma dificuldade, né? A gente às vezes está olhando de um lugar X, mas aí vem uma pessoa e fala, poxa, a gente poderia fazer assim, assado, a gente vai alcançar um público maior ou melhor fazendo dessa forma, então essa diversidade ela é super bem-vinda aqui para a gente, tá? O Vinícius vai falar um pouquinho também para vocês. E pessoal, até pegando um gancho novamente aqui no que a Lê comentou, obrigado pelos comentários. Acho que isso deixa a gente, como recrutador aqui, como área de recursos humanos, bem feliz e animado para continuar fazendo mais, né? Eu estou colocando aqui no chat com vocês o link para cadastrar no nosso banco. Também estou colocando o e-mail para compartilhar os currículos. Vou pôr também meu LinkedIn para quem quiser me adicionar, porque a gente é um outro canal também que a gente sempre posta as nossas vagas, mostra um pouquinho mais ali, né, das nossas ações no dia a dia, tá? Além do que sai ali nas redes sociais, nós como colaboradores, a gente acreditaria que nós também somos embaixadores da marca, né? Então, a gente compartilha aí também com vocês. Das vagas, né, como o Ade comentou, a gente sempre procura trabalhar com bastante transparência, até um ponto legal, gente. A gente sempre busca ali, teve a questão da idade, né? A gente tem um processo aqui, uma etapa do nosso processo seletivo que nós não perguntamos mais a idade hoje em dia. A gente avalia realmente aí competências das pessoas e quais competências a gente consegue e pode desenvolver. Então, a gente procura aí potenciais talentos para a gente também fazer esse desenvolvimento, entrar nesse programa que a Má comentou, o PES, e é um pouquinho disso que a gente busca, tá bom? Não sei se eu respondi todas as perguntas, se eu complementei, não sei se a Má quer falar alguma coisinha. Inclusive, né, como o nosso tempo voa aqui, né? A gente está caminhando aí para os nossos 10 minutinhos finais, né? E como nós estamos hoje com 3 pessoas aí que estão compartilhando bastante coisa com a gente, queria sugerir, né, se vocês estiverem de acordo, para que cada um de vocês, né, Denise, Vinícius, Maíra, falassem, né, dissessem para a gente uma fala final, trouxessem uma fala final para a gente começar a fechar aqui a nossa hora, né? Para a gente poder encerrar com chave de ouro, né? Porque o evento de hoje foi muito bacana. E então, vocês fiquem muito à vontade, o espaço é de vocês, e já daqui uns 10 minutinhos a gente já vai terminar. Então, quero também aqui agradecer muito mais uma vez o tempo de vocês, né? Mas ainda a bola ainda está em jogo, o tempo é de vocês, viu? Fiquem à vontade. Olha, eu vou começar aqui uma frase. Se eu não me engano, Renato, você até comentou na última, eu digo ali uso esse termo sensibilização, né? Orientação, apresentação sobre o tema, né? A gente buscou desenvolver os nossos gestores, também desenvolver aqui todos os times. A gente abriu depois um encontro que o Renato compartilhou, falou um pouquinho sobre diversidade. E ele citou uma frase que eu já usava, já conhecia, e eu achava que só eu conhecia, assim, que eu achava até meio... Quando eu falava, as pessoas ficavam assim, achavam meio estranho, que a inclusão não é só chamar para festa, e sim chamar também para dançar. Então, essa frase toda vez que eu penso em fazer uma inclusão, em alguma coisa de diversidade, eu penso, eu estou chamando para festa ou eu estou chamando a pessoa aqui para dançar comigo,
para se divertir aqui comigo também. Então, essa é uma frase que eu carrego aqui, que toda vez que eu penso nessa frase, eu acho que abre eu quebro 1000 barreiras, abro 1000 portas aqui. Tá? Então, essa é um pouquinho é uma frase que eu deixo aqui. Convido vocês a dançar com a gente aqui na Total Energies também, com bastante energia. Agradeço, Vinícius, e também vou ser justo aqui, tá? Só para não tirar aí, talvez, o crédito de outra pessoa. Mas eu não lembro de eu ter dito essa frase para você. Talvez você tenha escutado de alguma outra pessoa, mas, de qualquer forma, é uma frase que, assim, bastante legal, bastante válida, né? Tem todo o mérito, obviamente. Estou só lembrando que talvez não tenha sido eu, mas é isso mesmo, porque, na prática, né, quando a gente fala com líderes, gestores, e é muito importante também compartilhar isso aqui com as pessoas com deficiência, a gente fala muito de como incluir, de como acolher, mas uma vez bem incluído, uma vez a pessoa com deficiência tendo todas as ferramentas para trabalhar, não tem desculpa, né, pessoal? A pessoa com deficiência também precisa performar, também precisa atingir meta, também precisa ter o perfil profissional que a empresa espera de todos os colaboradores e colaboradoras, e dela, a pessoa com deficiência, não é diferente, né? Isso é inclusão de fato. Então, a gente está aqui hoje com, mais uma vez, né, uma empresa muito séria, muito bacana, com bastante espaço aí, né, para as pessoas com deficiência entrarem, buscarem uma oportunidade, e é isso que a gente quer. A gente trabalha por uma inclusão não assistencialista, né, mas uma inclusão que seja de fato. Se você trabalha bem, corre atrás, se você performa bem, mostra interesse, você vai ter grandes oportunidades. Agora, se você entra e não performa bem, né, vamos lembrar que o mercado para as pessoas com deficiência é tão competitivo quanto, né, outros mercados. E aí a pessoa também pode ser, né, desligada, a pessoa também pode ser demitida, e no lugar dela, outra pessoa com deficiência mais interessada, mais bem qualificada é chamada, né? Então a gente não pode ter essa ilusão de que essa contratação é uma contratação de que a gente está fazendo única e exclusivamente porque a empresa precisa. Não. As empresas hoje, elas têm metas para atingir em relação aos colaboradores com deficiência, mas elas cada vez mais querem fazer isso de uma forma com qualidade, de uma forma que essas pessoas performam bem, né? Então, acho que é isso mesmo, viu? Mas obrigado, Vinícius. Então, não sei se a Maíra, não sei se a Denise querem falar. Eu queria só falar um pontinho, dois, na verdade. Primeiro, pedir que quando forem fazer, não só para nós da Total Energies, né, mas acho que eu falo em nome de todos que fazem recrutamento e seleção, quando for preencher um formulário para alguma vaga, né, coloquem o máximo de informações que vocês puderem, né? Logicamente que não precisa colocar cada passo do dia ali do seu trabalho que já foi executado no currículo ou no formulário, mas colocar as informações que são importantes para aquela vaga que está concorrendo. Acho que isso fica como dica, porque facilita muito a vida dos recrutadores na hora de fazer a captação de talentos aí, né, nos bancos. Então, a gente pede muito esse capricho, né, com as informações claras e objetivas, mas com qualidade, né, não só jogadas, que ficam realmente dependendo, fica difícil a gente entender para qual vaga aquela pessoa realmente está apta, né, para trabalhar. E outra dica que eu dou pessoal, assim, né, que infelizmente nem todas as empresas têm condições de desenvolver pessoas como nós. Hoje estamos, né, construindo os programas. Então, se eu posso fazer uma recomendação, é que se capacitem, né? Hoje na internet, YouTube, o próprio LinkedIn, outras plataformas dão muitas formações gratuitas, né? Então aproveitem disso, aproveitem porque é válido sim. Eles falam assim, não, mas é só uma horinha, não vai ajudar em nada, é só um cursinho gratuito. Não, ajuda sim, ajuda muito, né? Então acho que o maior aliado no nosso desenvolvimento somos nós mesmos. Então, se eu posso dar uma dica aí como alguém de treinamento, se capacitem e tomem a carreira de vocês na mão, né? Sua, ninguém toma sua experiência, ninguém toma seu conhecimento. Então, se desenvolvam, aprenda
né? E se a empresa de vocês der a chance de um aprendizado, né, de um programa de aprendizado bacana, aproveitem, né? Então, eu gostaria de finalizar minha fala assim e passo para a Denise, que queria falar alguma coisa. Eu quero também, assim, essa frase da Maíra é um lema para minha vida, né? O dono da sua carreira é você, não é a empresa, não é seu gestor, não é seu pai, não é sua mãe. A carreira é sua e é você que tem que cuidar dela, né? Então, essas palavras da Maíra, elas são muito verdadeiras para mim, né? E aqui no Total Energies a gente tem essa possibilidade, né, de aproveitar esse desenvolvimento. Então, não são realmente todas as empresas que oferecem, assim, uma gama de oportunidades, né, em relação a desenvolvimento. Então, é aproveitar disso, né, aproveitar esse momento. E aí o Renato falou, né, todo mundo tem suas ambições de carreira, seus objetivos, suas metas pessoais, profissionais. E aí eu acho que isso também está muito atreladinho ali à nossa carreira, né, aquilo que a gente quer fazer, desenvolver, lugares que a gente quer conhecer, né, até a remuneração que a gente gostaria de ter, e isso está totalmente ali, né, ou sei lá, parcialmente, para mim totalmente vinculado ali à sua função útil no mundo, né? O que eu estou fazendo no mundo? Eu estou aqui porque meu objetivo é esse, esse, esse. A gente muda de ideia também, né? Muda de objetivos, mas a carreira ela vai estar sempre ali acompanhando a gente aonde quer que a gente vá. Então, quero finalizar agradecendo a participação de vocês. A gente botou todas as informações aqui no chat, tá? Então, fiquem atentos aí às nossas oportunidades. Às vezes a gente não tem uma oportunidade aqui agora para uma região específica, né? Alguém falou sobre uma vaga administrativa em Minas. Nesse momento a gente não tem nenhuma, mas a gente está no momento de crescimento, de ascensão, né? Como eu falei, as novas energias estão vindo com tudo. A gente está totalmente inserido nesse universo das novas energias, né? As energias limpas. Pode ser que a gente tenha vaga mais lá para frente, pode ser que a gente abra programa de aprendizagem, de estágio, trainee, a gente não sabe ainda, e aí é legal já ter um banco de currículos, né, ou ter as pessoas interessadas nas nossas posições, tá? Então, muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês, o interesse de vocês de ouvir um pouquinho aqui do nosso bate-papo. Super boa sorte e contem com a gente aí nesses próximos passos, nos processos seletivos que a gente puder se conectar e caminhar juntos. Então, gente, olha, muito obrigado, viu? Nosso tempo hoje passou assim rapidinho, né? Muita coisa boa. Agradeço muito mais uma vez Denise, Vinícius, Maíra, né? A Total Energies de uma maneira geral, né? Tanta oportunidade legal. E percebo aí que em breve a gente vai precisar fazer um outro evento para vocês contarem mais coisas boas para a gente, mais novidades, né? Porque o processo é muito orgânico, muito vivo, né? E é assim que é bom, assim que é legal. Então, gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu, muito obrigado a todo mundo que deu o apoio técnico aqui para a gente, né? Fabrício, Niro, João. Então, hoje a gente termina mais uma vez essa nossa feira e foi muito bacana, viu, gente? Um grande abraço para vocês e um bom restinho de tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Nada.